uma dúvida que é, beleza, acabou a quarta-feira, tá acabando a rodada, o que sobrou pro Fluminense fazer nesse Brasileirão? O Fluminense já tá na fase de grupos da Libertadores, beleza. A rodada 35 já acabou e o Fluminense também não tem condições de ser campeão. Palmeiras, inclusive, já comemorou o título. O que sobrou pra gente fazer? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E eu prometo aqui no canal Rádio Tricolor, cujo qual você pode deixar um like aqui embaixo e se inscrever aqui embaixo, eu vou tentar te dar algumas motivações para você continuar acompanhando o Campeonato Brasileiro. Uma delas é o OneFootball, exatamente. Você clicar no link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code. Tendo o OneFootball, você fica com muito mais informação, muito mesmo mais informação sobre o Fluminense. Inclusive, logo após as partidas, tem os melhores momentos lá, no aplicativo do OneFootball. Facinho para você assistir. Vai lá, fiz a experiência esses dias e é bem tranquilo mesmo de se assistir no OneFootball. Inclusive, melhor do que em outros lugares que eu não vou citar aqui agora, mas é muito tranquilo de se assistir no OneFootball, beleza? E é aquela versãozinha legal e tal, que dá para ver os melhores momentos todos. Usa o link que está na descrição ou usa o QR Code que está aqui do lado para você fazer o download deste belíssimo aplicativo. Bem, como eu falei, né? A gente abre a tabela do Brasileirão e a gente vê a seguinte cena. O Fluminense, nesse momento, é quarto colocado, está atrás ali do Flamengo, empatado em pontos, mas ainda atrás pelo saldo de gols. Não alcança o Palmeiras e não é alcançado pelo Atlético Mineiro. Ou seja, ficará entre segundo e sexto. O que sobrou para a gente brigar nesse Brasileirão? O primeiro motivo que sobrou, já que a gente já está na Libertadores direto, é um final de ano bom. Eu acho que esse é o meio que óbvio, mas é importante lembrar. O Fluminense terminar o ano em alta fará com que a nossa autoestima termine muito boa, a nossa tranquilidade nas contratações, etc., para avaliar, seja bem mais lúcida, bem mais transparente ali o nosso olhar sobre algumas coisas do que quando a gente está totalmente irado. E, claro, a imagem do Fluminense também. Ser terceiro, segundo, etc., é algo importante para a imagem nesse período de contratações, ainda mais considerando que a gente vai para 3 jogos onde, vamos dizer que a gente é favorito em 2, né? Pelo menos contra o São Paulo e contra o Goiás a gente é favorito a ganhar. Do Red Bull na última rodada a gente conversa depois que está muito longe ainda. Mas pelo menos, né, se a gente for considerar esse ponto, o Red Bull Bragantino ganhou do Avaí, está em 13º, muito provavelmente, né, não vai entrar nessa briga pela pré-Libertadores com São Paulo, América, Fortaleza, mas também não vai mais ser rebaixado, escapou do rebaixamento, então é muito tranquilo que provavelmente a gente vai ver um jogo no final do ano completamente nem aí naquela última rodada entre Fluminense e Bragantino. Então assim, além desse ponto de terminar o ano bem, etc., tem o fator posição e história. O Fluminense nunca foi vice-campeão brasileiro, destaca-se, né? O Fluminense nunca perdeu a final do Brasileiro e desde que virou pontos corridos, o Fluminense foi terceiro por uma vez, foi quarto uma vez, se não me engano, foi exatamente isso. A gente foi quarto em 2007 e foi terceiro em 2011 e foi campeão em 2010 e 2012. Nos outros anos a gente terminou fora do G4. E, bem, é interessante a gente ser G4 mais uma vez, terminar na segunda posição, enfim, é algo importante até para consolidar a mesma temporada do Fluminense como algo bom desde 2012. Eu acho que a temporada fica difícil da gente falar por causa da vergonha na Libertadores, na Sul-Americana, né? Foram 2 vergonhas e eliminações precoces, mas o Campeonato Brasileiro sem dúvida, o melhor Campeonato Brasileiro do Fluminense desde 2012, tanto de qualidade do futebol, de empolgação, de disputa mesmo, enfim. Não disputou o título porque é impossível disputar um título com o Palmeiras que teve esse ano. Acho que esse também é um fator. Outro fator é grana, finanças, bufunfa. Exatamente. Essa parte, ela é interessante porque o Fluminense tem uma cota, uma meta financeira a buscar. Lembrando, né, a gente esperava receber uma grana maior da cota da fase de grupos da Libertadores, acabou não recebendo, esperava receber as oitavas sul-americanas que não recebeu, e essas foram os 2 desempenhos que a gente ficou abaixo. Lembrando que a fase de grupos da Libertadores era papo de 15 e 16 milhões de reais. Porém, que a gente perdeu, a gente não ganhou.
Porém, a gente acabou ganhando a cota da fase de grupos da Sul-Americana, que a gente não esperava ganhar, mas não era muita coisa, e avançou na Copa do Brasil uma fase, além do que a gente esperava avançar, e no Brasileirão também estamos algumas posições acima do que a gente esperava. Mas, falando de número, né, terminar à frente, lembrando que o Fluminense, para esta temporada, o Fluminense previa o 6º lugar, que dá em torno de 33 milhões de reais. Porém, o Fluminense está bem à frente, deve terminar o Brasileirão e é um ânimo para a gente terminar em segundo. É possível, não vou dizer que é provável, mas é um cenário factível, né? O Internacional está 3 pontos à nossa frente e perde no critério de desempate. Resumindo, seria a gente ganhar os 3 jogos, Flamengo e Inter, o Flamengo tropeçar uma vez e o Inter perder uma vez. Completamente factível, ainda mais considerando que o Internacional tem ainda na sua sequência um jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio, que deve ser um Palmeiras um pouco mais fragilizado, mas tem o São Paulo brigando por Libertadores, tem o Atlético Paranaense também brigando para garantir a sua vaga direta. Ou seja, dentro do que é essa reta final, é factível a gente chegar em segundo e conquistar os 42 milhões de reais. E a gente está falando aí, entre o quinto e o segundo, uma boca de 6 milhões, 7 milhões de reais. É uma quantia significativa, sim, além de tudo aquilo que eu já falei, de chegar na frente, etc. Um outro ponto, além dessa questão financeira, diz respeito aos próprios confrontos que a gente vai fazer também. São 2 confrontos de Maracanã, São Paulo e Goiás, em que a gente espera que tenha um público, as vendas de ingressos estão subindo, mas enfim, a gente ainda está muito muito incipiente ainda de tipo, é sócio que está comprando, vai no jogo mesmo, não vai. Mas a gente deve ter bons públicos e se despedir legal da torcida. Acho que é muito importante. Para o último jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente ainda pode ter uma tranquilidade também, que é, ganhando os 2 jogos, estando numa posição boa, ficando ali entre segundo e terceiro e tal, a gente pode ver alguns testes. O Fluminense vai ter, depois de muito tempo, vamos lembrar aí, pelo menos desde 2017, o Fluminense não tinha uma última rodada do Brasileirão que pouco importava em relação à classificação. Para quem não se lembra, 2021, última rodada contra a Chape em casa. Tinha que ganhar e torcer contra o Red Bull Bragantino para a gente ir para a Libertadores direto, acabou não dando certo. 2020, a gente na última rodada tinha que ganhar e torcer contra o São Paulo para poder ir para a Libertadores direto. Não deu certo duplamente, porque acabou que o São Paulo não tirou o título do Flamengo e o São Paulo também não perdeu o jogo e a gente não foi para a Libertadores direto pelo Brasileirão, mas depois acabou indo porque o Palmeiras ganhou, né, a Copa do Brasil. 2020, foi isso que eu citei, 2019, a última rodada, ela vale praticamente nada, né, contra o Internacional, mas estava valendo uma vaga na Sul-Americana e o Fluminense ganhou e foi para a Sul-Americana. 2018, não preciso nem falar da defesa de Júlio César contra o América Mineiro. E aí a gente vai lembrar lá de 2017, onde de fato o Fluminense já estava livre de tudo. Então, assim, pode ser uma rodada que esteja tranquila, que o Fluminense pode fazer teste, porque dessa vez, diferente de 2017, não vai sair o elenco todo e montar um elenco novo com a esperança de algo diferente para o ano seguinte. A gente tem uma base de um elenco que vai ter sido o G4 do Brasileirão, vai ter sido ali em cima. Então, é algo também a se pensar dessa reta final de, se preocupando com esses 2 próximos jogos, a gente ter essa possibilidade de, na última rodada, lá para a Bragança Paulista, dar uma oportunidade a jogadores que já estão até no grupo, mas não tiveram chance ainda, como o Alexander, por exemplo, é um que está viajando direto, dá mais tempo e dá oportunidade, como a gente deu lá atrás para Evanilson, para jogadores que estão ali ao redor, principalmente jogadores de base, que talvez tenham chance também no Carioca de 23, mas que vão ter essa facilidade agora de repente, no último jogo, fazer um jogo de Brasileirão, que é muito maior do que o do Campeonato Carioca. Além disso, é claro também, como eu já falei, terminar na frente do Flamengo é um registro histórico que a gente tá precisando, assim, tá precisando assim mesmo. É muito tempo em que o Fluminense não é o melhor time do Rio no Brasileirão. Inclusive, assim, eu ia falar de cabeça, acabei dando pausa aqui para pesquisar. Desde 2014 a gente não é o melhor do Rio e não termina à frente do Flamengo o Brasileirão. 15 a gente terminou atrás por 2 pontos, mas terminou atrás. 16, 17, 18, 19, 20, todos esses anos a gente terminando atrás do Flamengo. Então isso é algo que a gente precisa resgatar. E até porque antes a gente vinha de uma sequência com a gente terminando na frente. 10, 11, 12, 13,
14, eram 5 anos seguidos com a gente à frente, e agora eles já emendam 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, já emendam 7 anos nessa frente. Então, é algo importante também. Assim, é algo pequeno, mas são coisas importantes. Fato é, eu gostei de chegar ao final do ano, o Gabriel de abril, né? Abril começou o Brasileirão, fosse avisado de que o Fluminense chegaria no final das últimas 3 rodadas, estando na Libertadores, mas sem disputar mais nada, eu assinava na hora. Eu pegava a caneta, ó, não tem uma caneta por aqui, eu assino com isso aqui, ó. Uma caneta na hora e assinava. Porque, de fato, 3 rodadas de antecedência, com a tranquilidade de já saber para onde você vai, e esse era o objetivo do time, me parece algo bem interessante. No mais, é o que eu falei. É essa reta final, é a gente torcer, etc., e festejar uma temporada que não foi muito boa a temporada, mas um Brasileirão que foi sim muito bom, considerando também tudo que o Fluminense poderia entregar e entregou também de futebol, né? Não foi só o desempenho, foi o futebol bonito, também vistoso, que anima a gente a ver jogar. É isso. Tamo junto? Até a próxima. Valeu.